Bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou apresentar o Jean para vocês, pessoal. O Jean, é nosso colega aí, que fez doutorado aqui no ITA. Ele tem mestrado também em Ciência de Computação pela Federal de Santa Catarina e fez a bacharelada em Ciência de Computação na Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele hoje é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina no campus Joinville. A gente tem bastante interação desde que ele se formou, até antes de formar, ele participou de um projeto PROCAD, da CAPES, envolvendo o ITA, Universidade Federal do Pará e o INPE, e criamos uma parceria, a gente tem trabalhado bastante juntos, e a gente está também tentando publicar juntos e trabalhar alguns projetos de interesse comum. Ele já foi coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas Eletrônicos, na UFSC. Áreas de interesse dele são engenharia de software, teste e verificação de software, simulação, modelagem de sistemas embarcados e também na área de sistemas embarcados especificamente. Ele vai falar hoje sobre desafios de como validar os veículos autônomos. Jean, muito obrigado em nome do programa para a sua palestra. Fica à vontade. Oh, obrigado, Vijay. Gostaria de estar fazendo isso daí aí em São José dos Campos. É Pessoalmente mesmo, eu também ia preferia. ser melhor. Eu também preferia. Então tá, obrigado pela oportunidade. Né? Eu sou professor aqui na UFSC em Joinville. Obrigado pelo convite, Vijay. Então hoje a ideia principal aqui é conversar um pouco do desafio na validação do veículo autônomo. Tá, vou passar um videozinho para a gente dar uma olhada nos últimos eventos, no último evento, acidente que ocorreu com o veículo autônomo, principalmente da Tesla, que está mais destacado, mais visível aí, tirando os outros, né? E depois a gente conversa um pouquinho mais, o vídeo é curtinho, né, do acidente, acho que não sei se todo mundo acompanhou. Ele é um vídeo aí que é um acidente que aconteceu em junho desse ano, né? Percebas aqui que já tem um processo de freio, né? Tentativa de parada e a colisão. Então, destacando a entrevista um pouco com o motorista, né? O motorista falou que o carro estava em piloto automático e estava dirigindo mais ou menos a 110 km por hora. Ele observou o caminhão que estava tombado, mas ele não conseguiu parar, ele tentou frear, mas não conseguiu parar em tempo. Né? Acho que um destaque mais interessante é que o CEO da Tesla, né, o Elon Musk, ele está muito confiante que eles vão atingir o nível 5 de autonomia, ou as partes básicas para atingir o nível 5 de autonomia ainda esse ano. Então vamos ver como é que vai ser isso. Tá? Depois a gente volta, ou se alguém quiser conversa ou pergunta, para ver como que está sendo isso daí. Pode mandar as perguntas no chat, o VJ daí liga o áudio e faz a pergunta, ou para, a gente conversa um pouco, para tentar ser um pouquinho mais dinâmico e menos assim de expositivo. Tá? Vou trocar aqui a apresentação. Acho que, espero que a apresentação... Tá tudo certinho, VJ? Tá certo, Jean. Estou desligando o microfone Ah, quando você está. Beleza? tá. Não, Tranquilo. mas tá conseguindo só para ver se Não, tá perfeito. A slide, estou vendo o primeiro slide, eu não estou vendo ainda tá o vídeo. ótimo. O vídeo não passou? Para mim, eu não vi. Mas tudo bem, deixa. Passou sim. Nossa, ótimo. Passou? Então, tá. Ah, então tá bom. Tá, obrigado. Tem algum problema aqui, então, tá bom. Então tá. Eu mostrei um pouco ali do vídeo para ver uma ideia, né? Todo mundo ouve falar dos pilotos automáticos da Tesla, que é o que mais está em destaque, né? Agora aqui na apresentação eu vou falar um pouquinho de veículo autônomo, né? O que são eles, né? Por que a gente tem que validar eles? Qual é a regulamentação, lei e padrões em volta de um veículo autônomo? Os processos de desenvolvimento voltado daí para o software, não do produto como um todo, né? Quais são as nossas condições ambientais para construir um veículo autônomo, o software, né? Realmente o objetivo final e alguns comentários.
Tá? Então, veículo autônomo. Nós temos a Sociedade de Engenharia Automotiva, ela classifica em 6 níveis. Né? Normalmente, quando eu estou discutindo aqui veículo autônomo, vou estar discutindo principalmente nível 4 e nível 5. Tá? Então, o nível 5, o nível 4 é um veículo que pode dirigir, executar várias tarefas, monitorar o ambiente, em algumas certas circunstâncias, e de vez em quando o humano ou quem está lá não precisa estar prestando atenção, mas pode prestar atenção às vezes, ou não, mas não é necessária a intervenção dele diretamente. Nível 5 já é, o veículo tem que dirigir em todas as circunstâncias possíveis. Então, as pessoas humanas dentro só são passageiros. Então, ele não tem uma interferência no processo de decisão da direção. Tá? Então, indo um pouquinho para ter uma relação com esses níveis, então esses são os 6 níveis, né? De 0 a 5. Então, vocês podem perceber que é bem voltado à ideia de vetores de programação, né? Começa em 0 e vai até o mais automatizado possível. Normalmente, então, a gente tem o nível mais à esquerda e o nível 0, onde não tem automação nenhuma, e o nível 1 começa a ter alguma assistência e vai evoluindo, e o 4 e 5, então, não deveria ter necessidade do motorista, e o veículo, então, pode tomar as suas decisões. Então, qual que é o nosso interesse nessa tecnologia? Muita gente tem interesse nisso, tem várias, né, visões, principalmente se for levar em consideração, né, o ciclo de hype da Gartner, é bem interessante. Então, um ciclo que ele tem a expectativa por tempo, né? Então, deixa eu tentar pegar aqui um. Então, se vocês perceberem, o tempo ele é dividido por fases, tá? Então, é um ciclo assim para ter uma ideia, tá? Não é mais para marketing, uma visão assim, mas como que o mercado está pensando sobre aquela tecnologia. Então, tem a parte de disparo da inovação, o pico das expectativas infladas, né, a vala da desilusão, a subida da iluminação e o platô da produtividade. Aqui é como normalmente a tecnologia entra, tá, para o consumidor final. Então, tem várias, né, etapas que normalmente a tecnologia vai seguindo. Tá? Então, eu tenho aqui o veículo autônomo destacado ali, o nível 4, tá? Já entrando no processo da vala da desilusão, e o nível 5 ainda no gatilho da inovação. Então, as pessoas estão prestando bastante atenção nessa área. Tá? Deixa eu dar uma aqui. Tá, perfeito. Então, aqui é o destaque, então, né, mais dessa posição dos níveis. Então, um dos carros, não sei se todos conhecem, é o carro da Waymo, que é uma empresa da Google. Tá? Então, é um exemplo assim de adaptação de um carro que toma decisões. É um carro, nesse caso, é um serviço de táxi e de ride-hailing, tá? Dentro de um projeto específico na cidade nos Estados Unidos. Tá? Mas, e aí, esse veículo, qual que é a ideia? Como o mercado vê e para quando seria adotado isso? Então, a gente tem certas previsões. O órgão de segurança do trânsito dos Estados Unidos tem uma previsão de mais ou menos para 2025 ou depois. Né? Agora a gente está meio que no processo de características mais parciais. Né? Então, controle adaptativo já está começando a vir nos carros comerciais, onde, né, não mais carro premium ou de alto valor, mas já está disponível em carros quase de entrada. E depois de 2025, então, a visão geral aí de como seria a adoção desse tipo de tecnologia.
Nós temos aí um apanhado de Martins e Sorrigueira, tá? Onde ele consegue adaptar essas expectativas. Então, mais ou menos em nível 4, as previsões teoricamente, para alguns já é esse ano que vem, outros já são mais pessimistas, 2030, 2024. E nível 5 aí tem variando de 2021 até 2075. Então, e o nível de CAVs, né, que seriam os veículos autônomos conectados, estão um pouco mais para frente. Então, não seria a dificuldade a gente ter a automação, atingir o nível máximo de automação e ainda depois fazer que esses veículos automatizados autônomos conversem entre si com a infraestrutura disponível, tá, comercialmente, conversando com a cidade e assim por diante. Tá? Então, o CAV seria nessa visão. Então, uma outra parte além do veículo autônomo. Tá? Aqui de um resultado de um projeto da Ericsson em Volvo, um Carmeta, o projeto Drive.Me, tá? Onde eles fizeram aí vários experimentos, colocaram veículos de teste autônomos rodando, onde eles têm uma visão de como eles podem explorar essa tecnologia, o que está indo em implantação, para onde eles querem ir, né? Principalmente aí eles estão começando a mobilidade como um serviço, e tenta lidar com as dificuldades que vão aparecendo, né? Rotas de ônibus automatizadas, o problema do platooning, táxis autônomos, nova visão de mobilidade, então vai ter que ser uma nova visão que tem que ter que lidar com isso, a mobilidade poderá mudar, né? E de mais interessante é que vai precisar uma infraestrutura de conexão, por isso que tem a Ericsson envolvido junto a isso com a proposta da rede 5G ou a próxima geração de rede de conexão para possibilitar tudo isso, tá? Facilitar e melhorar esse sistema. Tá? Mas qual que seria daí com isso? Eu tenho então uma ideia de construir um veículo autônomo, eu tenho uma visão para onde ele vai, mas qual que é a minha necessidade de ter um veículo autônomo? Tá? Então, uma necessidade é segurança. Né? Por exemplo, com uma visão, um dado de 2018, tem mais ou menos uma estimativa de 1,350 milhões de pessoas, né, de vidas dessas pessoas foram perdidas em acidentes de trânsito. Tá? No Brasil, em 2018, foram 40 mil pessoas. Né? O Brasil ficou em terceira posição absoluta, né, nessa comparação. Tá? Não relativa, porque daí muda um pouco o cenário. Só a Índia e a China, que são a posição 1 e 2, então contam com 500 mil pessoas, tá? Vidas perdidas em acidente de trânsito. Então, será que é interessante apenas, né, só segurança? A gente tem uma ideia, né, que tem esses estudos do TEL e KID, que principalmente eu não sei ainda se eu tenho dados suficientes para dizer que usar o veículo autônomo vai ser mais seguro. Tá? Se eu vou ter que, como é que eu vou conseguir construir essa segurança? Né? Para que vai acontecer? Qual que vai ser então, a proposta disso tudo? Então, ainda parece, tem uma ideia que pode ser realmente mais seguro, mas não tem dados ainda para tomar uma conclusão. O interessante é que Titino, em 2019, um artigo publicado ano passado, ele conseguiu o uso de sistema ADAS só para reduzir freio quando está fazendo movimentação, tá? Ele reduziu em 42% batidas em traseira. Tá? Então, quer dizer, existem indícios aí que realmente pode ser mais seguro adotar veículos autônomos ou adotar tecnologias de veículo autônomo. E também tem, junto com isso, tem o quê? Tem custo. Né? Então, tem um custo para construir o veículo autônomo, tem um custo, tá, na eficiência do veículo autônomo. Tá? Aqui é um gráfico que descreve bem assim, uma comparação. Tá? Qual que seria
um custo em dólar por milha, tá? De uma operação por humano, que é o azul, e uma operação em amarelo, que é a de um veículo autônomo. Na média, tá? O veículo autônomo custa um pouco mais caro do que um veículo dirigido por humano. Mas eu tenho um custo muito maior em alguns tipos de serviços, como táxi, que está bem na direita, o táxi dirigido por humano é um custo de serviço bem mais alto do que um táxi provido por veículo autônomo. Tá? Esse é um resultado de Littman em 2018. Tá? E eficiência com isso? Tá, eu vou ter uma mais segurança, eu vou ter um custo e eu posso ter uma eficiência também. Então, se eu conseguir implementar bem o platooning, que é a ideia de formar caravana dentro das vias, então eu vou conseguir ter, existem indícios que eu vou conseguir uma economia de combustível. Quanto maior o platooning, quanto maior um veículo à frente levando toda essa caravana, então melhor vai ser o coeficiente de arrasto, então eu tenho menor, o carro vai precisar gastar menos combustível, vai emitir menos também poluição no sistema se for um veículo de combustão interna. Então a ideia do platooning é bem interessante, a gente vai ver depois o que é um problema que ele traz junto. Ele é bom, é interessante, a gente tem que utilizar isso daí, acho que vale a pena utilizar todo o processo de platooning. Né? Vai, pelo visto, pode ser mais eficiente, né? Mas a gente vai ver que vai ter alguns problemas, tá? Ao utilizar esse tipo de abordagem também. Tá? E daí a gente vai com uma ideia geral, então a gente viu veículos autônomos, né? Uma visão rápida de como e a visão rápida também de por que ter esse veículo, né? Como vai, qual o interesse, né? O que ele pode trazer para a gente, por que a gente quer construir um veículo autônomo, e daí a gente vai ver por que a gente quer validar isso, né? Então, vamos validar esse veículo autônomo. Então vai ter que ter um bom produto no final das coisas, né? Então a gente tem que ter aí como uma definição de validação, a E3E está nas definições dos padrões, que é um processo, então, para prover evidência que o sistema, o software, o hardware e os outros produtos associados, então, satisfazem os requisitos alocados, né, para ele até o fim de vida daquele produto, para resolver o problema de maneira correta. Né? Então, sempre pensando em satisfazer qual que é a intenção do uso e as necessidades de uso. Então, uma visão de definição e de maneira mais informal, uma definição bem utilizada por validação do BEM de 84 é: eu estou construindo, né, o produto certo, né? Então, com essa visão, eu só destaco o quê? Prover evidência. Então, por que eu vou validar? Eu tenho que ter evidência de que aquele produto que eu estou construindo ele vai satisfazer as necessidades e vai satisfazer o uso que eu tenho intenção daquele produto. Se eu não tiver um processo de validação, eu não vou ter evidência. Então, o principal nesse processo é buscar evidência. Tá? Então, eu quero validar nessa busca de evidência, eu quero evitar o erro do tipo 3, tá definido em Balsa, em 94, tá? É o erro em resolver o problema errado. Então eu tenho meu universo de problema. Deixa eu pegar aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Acho que não, né? Sim. Consegue ver o mouse aqui? Sim, é uma mãozinha assim. Sim, beleza. Então eu tenho o universo do problema, tá? E eu tenho uma solução para aquele problema. Então o processo de validação é buscar evidência para que realmente meu problema esteja solucionado, minha solução esteja dentro do meu universo do meu problema. Então, eu estou resolvendo o meu problema certo. Tá? Isso eu acho que se eu não tiver essas evidências, não vou ter a minha certeza que está
só vou ter uma intuição, mas intuição não vale nesse caso. Eu tenho que ter evidência, eu tenho que ter prova que realmente a minha solução atende ao meu problema. Então, com essa ideia, o que eu vou precisar para validar? Eu vou precisar de habilidades técnicas, gerenciais, conhecimento em processo, conhecimento em segurança e em riscos. Tudo que envolve aquele meu produto, tudo que envolve meu sistema, eu vou ter necessidade dessas habilidades. Não estou buscando isso numa pessoa só, mas estou buscando isso num conjunto, numa equipe. Né? E ainda mais, como chave, no veículo autônomo, tem a aprendizagem de máquina. E a aprendizagem de máquina, então, precisa atender a certas regulações, eu preciso treinar ela e eu preciso provar que a aprendizagem de máquina também tem evidências que vai resolver o meu problema. Então, tudo isso monta um cenário bem... começa a não ficar muito trivial. Né? Então, para isso, vamos dar uma olhada em alguns cenários de veículo autônomo. Cenários agora de casos de exceção, né, de acidentes. Então, o primeiro acidente fatal da Tesla, de um usuário que ele era entusiasta de tecnologia, utilizou o veículo, tá, sem prestar atenção, confiando bastante na tecnologia. O veículo da Tesla encontrou uma situação, na verdade ele não encontrou, né? Ele estava numa situação onde ele não sabia como lidar com esse problema, por falta de contraste, ele não identificou o caminhão que estava cruzando a avenida e entrando numa outra rodovia, e o veículo então colidiu com o caminhão, perdendo toda a parte superior, tá? E ocorrendo então a tragédia ali, da perda da vida desse entusiasta de tecnologia, tá? Mas mostra a necessidade, o quão risco não dá, ainda não é um sistema maduro para confiar plenamente e conseguir fazer todas as viagens, tá? De um lado ao outro, confiando totalmente no sistema. Depois eu tenho uma outra situação bem interessante, mas agora não situação tão grave, apontada por Barndi, tá? Que seria a dificuldade do veículo autônomo que está utilizando uma via compartilhada com outras pessoas e ele não consegue interpretar o que o outro veículo gostaria de fazer. Então ele acaba recebendo uma colisão de um veículo humano, tá? Porque o veículo acaba, como no caso dessa situação, o veículo autônomo, ele parou na faixa de pedestre, para o pedestre passar, e o humano não esperava que ele fosse parar, então acabou colidindo no veículo autônomo. Tá? Então, essa interpretação de como lidar em cada situação começa a construir um sistema mais complexo e não trivial. Tá? Precisa mais e mais e mais treinamento. Então, com isso, eu tenho alguns problemas que levam, nesse caso, da onde surgem, né, da onde vem fontes principais em toda a minha infraestrutura. Tá? Por exemplo, aqui é um gráfico, normalmente a Tesla vem do controle do controlador do veículo autônomo, mas a gente pode ver que tanto na Waymo tem uma parte do sistema, mas tem uma parte em verde que é o ambiente, como nas soluções Delphi tem também uma parte em ambiente. Então tem aqui, né, nessa arquitetura, mais ou menos onde eu posso ter problemas, né, de colisão e acidentes. Então eu posso ter problemas no meu planejador, no meu controle, no processo de reconhecer, nos meus sensores, no meu processo de seguir o que está acontecendo pelo meu planejador, e eu tenho então ainda problemas de motoristas não autônomos, né, que estão ainda dentro do meu loop de controle desse meu veículo autônomo, ou do sistema onde o veículo autônomo está participando. Então, eu tenho então uma ideia, então ocorre problema, mas
Quanto eu tenho que testar? Né? Mais ou menos ocorre 1,09 fatalidades para cada 100 milhões de milhas de pessoas onde estão andando de carros aqui, nesse caso, humanos, dirigindo o carro. Nós temos para veículo autônomo mais ou menos então de 1,6 milhões de milhas, tá? Até 11 bilhões de milhas, então depende mais o que autor que tu vai estar olhando, ele tem uma especificação e uma ideia de quanto eu preciso ainda rodar para conseguir chegar no intervalo de confiança mais ou menos perto do humano, de quase uma fatalidade a cada 100 milhões de milhas. Tudo bem? Então, essa é a nossa dificuldade. Então, ainda preciso saber quanto tempo eu preciso rodar um veículo autônomo para conseguir um certo grau de confiança e poder, então, colocar ele para uso, tá, em comum, para uso nas pessoas, tá, em si. Então, com isso, eu tenho as minhas regulamentações. Então, eu tenho um veículo autônomo, então a gente viu aí que tem alguns cenários, a gente viu o que é o processo de validação, as dificuldades em volta disso, e eu ainda tenho agora junto uma outra dimensão, que é a dimensão de regulação, de padrões. Tá? Então, o que são os padrões, o que está envolvido na construção de um tipo de sistema como esse? Por exemplo, tá? O Waymo, que é o sistema principal ali o carro que eu mostrei lá no começo, ele é construído utilizando o ISO 26262, tá? E o padrão militar 882E, que é segurança de sistemas e defesa, nesse caso ali. Então, por que eles estão já certificando para o sistema de defesa? Porque provavelmente querem utilizar a solução autônoma para vender serviço para os serviços de defesa norte-americanos. Tá? Então eu vou ter, no caso automotivo, seguir esse padrão 26262. Depende para quem eu vou vender, vou precisar então seguir um outro padrão de segurança, mas a gente pode perceber uma coisa, que esses padrões são pré-veículos autônomos. Então será que eles vão estar preparados para lidar com as dificuldades do veículo autônomo? Tá? Então, eu tenho ainda certos níveis de controlabilidade, que é diferente do nível do SAI lá que a gente viu de automação, são níveis, qual é o perigo, aonde vai envolver o meu sistema e como eu devo construir esse sistema para atender esses níveis. Tá? Então, o padrão 26262, tá? Normalmente esse mais para sistemas automotivos, tem, então, níveis que vai de A a D, quanto o nível D é um nível muito crítico, né? E o nível A não tão crítico, mas já tem que levar em consideração e certos cuidados na construção do meu sistema. E se o meu sistema não precisa assim tanto cuidado, é o QM, que vocês estão vendo na tabela, que seria a ideia de gerenciamento de qualidade. Eu não preciso ter ser tão rígido na construção, mas eu posso gerenciar a qualidade para atingir um padrão mínimo de qualidade. Seria meio que um QoS, né, na área de sistemas de níveis de integridade e de segurança. Tá? Então eu tenho que cuidar disso. Mas aí eu tenho esses níveis. Então eu tenho que verificar toda a documentação e eu tenho que então verificar se esses níveis são adequados para o meu sistema de veículo autônomo e como que eu vou avaliar esses níveis quanto ao meu sistema de meu veículo autônomo. Como que eu vou classificar todos eles e, se for válido, como que eu vou avaliar para dizer que o meu sistema está atingido, está atendendo aquele nível especificado. Óbvio que vai envolver todo um processo de certificação do meu produto, mas eu tenho que levar em consideração isso. Então, não é algo que vai ser tão trivial essa busca de evidência nesse tipo de verificação, tá,
nos níveis de controlabilidade. E ainda já tem uma nova padronização que tá no forno, não sei se ainda já está saindo, que tá aí, já está voltado então, que é o ISO PAS 21448, que é veículos rodoviários, então ele está focado mais em seguranças nas funcionalidades que eu tenho intenção de ter. Então eu tenho intenção em construir algum ADAS para o meu veículo, além de seguir aqueles outros padrões que eu preciso seguir, porque são necessários para entregar um produto com segurança, tá? Eles já estão começando a pensar, então, para padrões para os sistemas autônomos. Tá? Então, mas ainda assim, até onde eu posso criar um padrão para sistemas ainda que a gente não tem construído de maneira completa. Então, a gente está, ao mesmo tempo que está construindo o sistema, está discutindo e definindo padrões. Então, às vezes não é muito interessante isso. Às vezes padrões emergem de uma visão, né, de vários problemas, que tu vê um padrão específico para resolver aqueles problemas, ou comportamentos específicos que ocorrem em pessoas que tu sabe que se eu seguir aquele padrão, eu consigo atender aquele tipo de especificidade. Então, eu precisaria ter primeiro sistemas para compreender, para saber como que é e depois definir o padrão, que aqui está indo em paralelo. Né? E com isso ainda, além, então, eu estou falando aqui de padrões que podem interferir diretamente no processo de validação, porque eu tenho que validar, eu tenho que garantir essas seguranças, eu tenho que garantir que o que foi construído vai atender esses padrões e eu posso entregar o produto para o consumidor. Eu posso dizer que ele está seguro, que esse sistema é seguro. Né? Mas tem outras regulações ainda que envolve, né, envolve um veículo autônomo. Né? Então tem aí em congresso, né, o ano passado teve um, eu não sei esse ano se está tendo ainda esse congresso. Né? Então, o caso agora do coronavírus afetou um pouco, pode ser que tenha influenciado alguma coisa, mas ainda eu tenho as minhas políticas. Cada país tem políticas diferentes, tem leis de trânsito diferentes, tem sinais de trânsito diferentes, estados às vezes têm restrições diferentes e cidades às vezes podem mudar restrições também e regras de veículos em cada localidade. Então eu tenho como uma visão na hora de construir o meu veículo autônomo para onde vai. Quais são as políticas, leis e regulamentação que eu tenho que seguir, ou aonde eu tenho que conversar, como que eu tenho que ajudar eles a construir essas regulamentações para permitir o veículo autônomo funcionar. Então eu tenho que construir algo, além de seguir todos os padrões do processo de construção. A gente nem está conversando de padrão no processo de desenvolvimento, padrões MISRA e outros padrões que dependem do que eu estou, linguagem de programação que estou usando para construir meu sistema. Mas ainda eu vou construir meu carro para os Estados Unidos, é uma lei. Eu vou vender esse carro no Brasil, é outra lei. Eu vou vender esse carro na Europa, é outra lei. Eu vou vender na Inglaterra, é outra lei e eles dirigem no lado errado. É o que dizem, né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou dizer que o meu veículo autônomo está validado para essas situações? Né? Então, aí está uma complexidade na minha construção. E ainda tem aí algo que eu tenho que me preparar, que é não é a responsabilidade. Tá? A Europa, que está num caminho um pouquinho mais adiantado em organização, até pela União Europeia, tudo, eles modificaram um tratado de Viena de 68, tá, em 2014, e mantém ainda os motoristas são responsáveis por controlar seus veículos. Então, e ali ainda não está levando em consideração veículos totalmente autônomos. Como é que eu vou responsabilizar alguém, né, se eu não posso mais dirigir esse veículo? Como que eu vou dizer que esse veículo então está sob a responsabilidade de uma outra pessoa? Tá? E como que eu vou levar isso e diante em caso de alguma coisa não seguir o comportamento que eu espero? Daí eu tenho a parte de responsabilidade.
Então, eu tenho ainda as outras regulamentações que envolvem privacidade, né? Quem vai ser responsável pelos dados que estão dentro do carro e estão saindo do carro para conversar com outros carros e com o meu sistema de infraestrutura? A confiabilidade no uso desses carros, como que é a confiabilidade nas atualizações remotas, como que é essa parte de segurança digital. Então, cada país ainda está levando em consideração e tendo uma ideia de como lidar com isso. Então, aqui, ó, um trabalho da Heilin, do ano passado. Então, ele fez uma abordagem geral, como eles estão levando em consideração segurança, responsabilidade, privacidade e segurança digital. Então, cada país tem uma maneira, está tendo um controle rígido, não rígido, tolera, não tolera. Então, isso daí também vai influenciar. Então, no momento que existe um controle em privacidade, como é que eu vou validar que meu veículo autônomo é privado? Então, como é que ele tem garantias de segurança dos meus dados? Como é que isso daí está ortogonalmente ligado com segurança digital? Como é que eu vou manter numa próxima atualização à distância, eu vou garantir também a minha confiabilidade e minha privacidade com o novo patch que veio do produto. Então, a gente vem nossa questão de como ficam esses padrões, toda essa regulamentação para lidar com os veículos autônomos. Mas estão preparados para isso? Foram projetados para isso? Não. Né? Provavelmente não foram preparados para isso. Então, isso daí está em processo de construção junto com o processo de como validar. Esse é um dos principais desafios. Né? Como lidar com essa quantidade de configuração que vai ter e ainda provar e encontrar evidência nesse processo de validação. Né? Então, daí a gente vai, com isso tudo, a gente viu todas as demandas e a gente tem a ideia do processo de desenvolvimento. Então, a gente tem que construir tudo isso daí. Como que a gente vai construir isso daí? Vamos usar aqui o processo de desenvolvimento. Um totalmente construído por minha empresa, daí eu tenho que contratar pessoas, questionar as habilidades e daí elas vão estar preparadas para construir o meu processo. Ou vou usar algo bem conhecido, vou usar a cascata. Não sei se é interessante, mas vai que alguém queira usar o cascata. Ou iterativo, né? O do BEM de 84, iterativo, clássico de 4 níveis. Ou modelo V, ou um processo unificado. Não, ou vou mudar tudo e vou construir meu veículo autônomo de maneira ágil. Né? Ou vou derivar alguma coisa desse daí. Como que eu vou construir todo esse meu sistema? Então, existem algumas propostas. Tá? Normalmente tem uma ideia, uma derivação de um modelo em V, que é um modelo em W, de uma proposta de Ebert e Favaro, tá? Que é algo bem interessante. Eu pego todas aquelas linhas, tá, que eu tinha em modelo V, que é na construção e depois verificação e validação. Eu quebro ali, como ele quebra em 3 dimensões, serviços, softwares e hardware, né? E eu faço isso daí de maneira, então, iterativa, incremental, ágil, como ele diz ali, de maneira ágil, tentando então entregar a cada um certo conjunto, executa todo o V, mas no conjunto de um espaço-tempo menor, não do projeto todo, e depois depois que entrega, faz a integração contínua, faz a entrega contínua e começa novamente a análise de requisito, outras histórias, e vai construindo o sistema e vai entregando e vai para a próxima sprint ou próximo momento do meu sistema e vai evoluindo então de maneira contínua. Por que essa ideia que ele está tendo? A gente já está percebendo isso, por exemplo, carros já estão vindo com lojas, né? Então eu compro meu carro e eu tenho uma interface de entretenimento e ele já tem uma loja da montadora que eu posso adquirir softwares. Então daqui a pouco o meu carro vai ser uma plataforma e o desenvolvimento tem que lidar com as novas demandas que estão acontecendo, que eu preciso me aproximar com isso. Então, de uma maneira, de repente, entregar mais frequentemente, né, atualizações, mas com isso que eu entrego atualizações, eu tenho que garantir que essas atualizações são confiáveis, eu tenho que garantir que não vai prejudicar nenhum carro. Então tem várias análises a serem feitas, junto com
no processo. Tem outra abordagem, né, que é uma do Falsini também, ele leva em consideração agora no processo em V, mas aqui ele tem uma visão da construção do software junto com os dados de treinamento da rede neural, da minha rede, do meu aprendizado de máquina. Então, quais são esses dados? Além de eu fazer uma análise de requisito, projetar meu sistema, construir, testar, verificar, fazer teste de integração, teste de qualidade, eu tenho que fazer uma análise de requisitos dos meus dados que eu estou usando para o treinamento, eu tenho que fazer uma arquitetura desses dados, uma análise desses dados, eu tenho que fazer um treinamento do meu computador, da minha rede neural, e daí eu tenho que testar daí, se o aprendizado foi correto, tenho que calibrar se for necessário, para daí então liberar essa nova ideia, nova situação. Então, ou eu tenho ainda uma proposta que é uma extensão, um SOTIF, um processo utilizado pela GM, tá? Onde é uma adaptação, ele corre em paralelo com o modelo em V, voltado mais para os veículos autônomos, tá? Onde eu tenho todo o nível de análise de requisito, construção, mas tem as partes que levam em consideração do meu risco na construção do meu sistema. Tá? E eu tenho que lidar, então, com essa tentativa de atenuar os meus riscos do veículo autônomo. Eu tenho que conhecer. E o interessante do SOTIF é que eu tenho uma sobreposição daí diretamente com as fases de verificação e validação que a ISO 26262 propõe. Que ela também, além de propor requisito como validar, níveis de contabilidade, tem lá um processo de desenvolvimento como deveria ser, mais ou menos seguindo uma ideia de desenvolvimento em V. Não necessariamente todas as montadoras estão seguindo aquele processo, mas elas têm que garantir que os produtos são seguros de acordo com com o padrão 26262. Então eu tenho o processo da GM, que eu tenho a ideia de, então eu analiso, faço análise, eu construo meu sistema, eu simulo tudo ele, depois eu vou para o processo de direção num veículo real, coleto todos os logs e faço um processo de melhoria, depois analiso de novo, então é iterativo, né, incremental e vai colocando novas features e assim por diante. Tá? Então, e de conjunto com isso, o que eu vou ter? Eu tenho então o meu processo de construção, eu tenho que construir algo que não é tão trivial e eu tenho que lidar ainda com as minhas condições ambientais. Aqui eu vou entrar mais numas condições ambientais atípicas, tá? Mas que o veículo autônomo pode encontrar em algum momento e ele vai ter que saber como resolver. Tá? Por exemplo, como eu vou resolver com um animal cruzando a via? E como eu vou interpretar cada animal? Como eu vou resolver esse caso? Um pouso ou um veículo aéreo utilizando a via? Ou esse caso aqui, são todas fotos tiradas no Brasil, então, para vocês terem uma noção, tá? Nesse aqui, a equipe de manutenção da prefeitura fazendo reparo de um semáforo, né? Utilizando a reta escavadeira para apoiar a escada. Então, como que eu vou lidar com esse sistema? Como que eu vou preparar o sistema para isso? Ou um carro que puxa vários reboques, tá, com lixos, então parece mais um trem, né, mas está utilizando um espaço enorme. Ou uma árvore no meio do caminho. Ou um carro que está carregando outro carro. Tá, como lidar com esse momento também? Então, tem aqui condições. Um deadlock ocorreu em São Paulo, que é algo incrível, mas como que eu vou lidar? Se eu tenho vários veículos autônomos, de repente alguém pode falar, se eu tenho veículo autônomo, pode ser que isso não ocorra. Mas no momento que eu tenho veículo autônomo compartilhando vias com pessoas dirigindo, isso aqui pode voltar a ocorrer. Então, deadlock visto na cidade de São Paulo. Tá? Então, deslizamento natural, comum de encontrar aqui no Brasil. Desvio mal construído, não padronizado. Então, cada cidade, cada situação tem um desvio, algo que constrói, que tem que tomar certa condição e mal sinalizado. Como é que eu vou lidar com isso? Também eu tenho que preparar e validar para um caso. Ou não caso do Brasil, mas em neve. Como que eu vou lidar nessa... Eu não tenho agora, quando eu estou dirigindo em situações de frio, as marcações no chão. Como é que eu vou saber onde eu tenho o meu veículo tem que se locomover? Ou aqui, na lama,
típico Pantanal e Amazônia, pode ser que em outros países. Tá? Isso aqui é uma rodovia federal. Então, como é que um veículo autônomo? A gente pensa, nós estamos falando em situações de nível 5, onde o carro deveria ser possível andar em qualquer condição, em qualquer momento. Ou ele encontrar qual comportamento que ele vai fazer com essa condição, uma estrada nessa condição. Ou uma estrada que está em reforma, ou simplesmente a prefeitura largou, ou o Estado largou, ou a União largou e deixou incompleta. Gastou, não tem mais a marcação e eu tenho então aqui toda a minha condição precária para ocorrer a utilização da via. Não tem, então, tinta nenhuma. Né? Ou então eu tenho aqui um caso empoeirado, sem tinta, sem nenhuma pavimentação, apenas uma estrada de chão batido, né, onde eu tenho que deslocar o meu veículo. Ou quando acaba, né, eu tenho uma rodovia, uma certa condição, e ela faz uma transição para uma outra condição, pior ou melhor, não sei. Né? Ou aqui no caso do estado da Flórida, onde eu tenho um rio, e nesse rio ainda atravessam os salmões ou peixes de um lado para o outro da via. Então a via continua navegável, a via continua transitável, né? Tu tem que prestar atenção, mas tem certas dificuldades. E para trazer uma situação aqui, no caso de Santa Catarina, eu tenho aqui a Serra do Rio do Rastro. Como eu saber a localização, uma precisão para saber a posição do meu veículo, para aonde eu vou ir, em que direção eu estou indo. Então vocês vão ver que a cada 2, 3 metros pode ser que eu esteja numa altura ou em outra altura, numa pista ou em outra. Né? Ou eu tenho má sinalização, nesse caso, ou meia pista nesse caso, ou uma ponte bem construída, né? Que a gente encontra aqui de maneira normal, encontrar pontes de madeira no Brasil ainda, né? Óbvio que não em condições tão precárias, mas pode acontecer. Ou quando tu está dirigindo numa rodovia e tu encontra essa situação, alagamento. A rodovia está indo muito bem, tu vem dirigindo aos seus 80, 90 km por hora por causa da chuva e de repente acaba a pista. Como que o veículo vai fazer? Como que eu vou garantir essas situações? Então são todas situações, condições gerais que eu tenho, que o meu veículo autônomo vai ter que lidar. E como que eu vou preparar para validar isso daí? Esse é um outro desafio. Tá? Depois eu tenho processo de desenvolvimento, então são as condições que eu tenho que levar e eu tenho que construir o software. Então qual arquitetura eu vou seguir? Então tem aquela arquitetura que eu já mostrei anteriormente, que eu tenho a separação da parte de controle autônomo nos sistemas mecânicos, né, ou sistemas mecânicos e mecânicos elétricos. Eu tenho, depende, ainda eu posso ter a parte dos motoristas, humanos ou não humanos, depende do nível de autonomia que vai ter o meu veículo, e eu tenho que então construir todas esses componentes da minha arquitetura. Né? Ou tem uma outra proposta ainda, que tem um outro nível, onde eu tenho modelagem de contexto, eu tenho a ideia de navegação, separando em níveis diferentes, mas também lidando com o problema de comunicação, mas aqui é mais interessante não só a comunicação interna, mas a comunicação de veículo para veículo, né? Conversando com a parte de sistema mecânicos, atuadores, sensores, né? Sistemas de sensores de localização. Então tem aqui uma arquitetura bem interessante, né, para um veículo autônomo. Então eu tenho que lidar com cada arquitetura, eu vou ter que desenvolver técnica para conseguir minha evidência, né? Ou ainda eu tenho outra proposta, né, onde eu tenho a parte funcional, a parte de segurança e a parte de implementação de comportamento, que é as duas camadas mais acima. E essas camadas são ortogonais, os serviços utilizam uma camada pode prover serviço e utilizar serviço de uma outra camada. Então tem a parte básica, que é o hardware, e depois eu tenho o meu software, né, indo camada acima, camada a camada, cada camada é responsável por algo, e eu tenho então que construir técnicas, eu tenho que construir métodos para conseguir extrair evidência na validação do meu veículo. Eu nem ainda estou considerando a ideia também de seguir a validação,
né, como se pode fazer nos veículos aéreos, onde eu descrevo um envelope, que a gente vai ver depois, eu descrevo um envelope seguro e tento fazer então experimentos e testes para que se meu veículo então está dentro da utilização desse envelope de uso, né? Mas tem qual que é o envelope de uso? Então a gente viu ali as condições climáticas. Então isso daí já traz muita dificuldade. Além do mais, nós temos veículos autônomos que têm muito mais código do que um caça ou do que o Boeing 787. Tá? Um veículo aqui, nem estou falando de um veículo autônomo, tá, de nível 4, eu estou falando aqui de um veículo de luxo, moderno, tem mais de 100 milhões de linhas de código. Tem muito microcontrolador, tem muita coisa acontecendo nos veículos hoje em dia. Tem muito autor que já classifica não mais como um veículo, mas um sistema distribuído sobre rodas. Então, como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vai lidar com essa quantidade de código, né, e buscar evidência que a gente está construindo o veículo certo? Que a gente vai chegar nesse veículo certo. Tá? Então, isso aqui já é um resultado de 2016. Pode ser que a complexidade esteja ainda maior, né, hoje em dia. Tá? E aí a gente vem, como eu conversei com vocês, eu falei do platooning, né, que é o problema que é a situação de andar em caravana. Então agora eu tenho um problema de construir um sistema para isso, provar que meu platooning está funcionando e ainda encontrar quando eu devo realizar o platooning, quando eu devo que construir o meu veículo, deve entrar numa caravana e quando eu devo sair dessa caravana e como eu vou validar essa entrada e saída, a permanência do platooning. Né? Como meu sistema vai se comportar se o veículo líder dessa caravana debandar a caravana? Como é que vai ser a decisão do novo veículo líder? Então, como é que eu vou provar que isso daí está funcionando, está correto, está seguro, que não vai dar problema para os usuários que estão dentro desses veículos? Né? A gente já viu que, vou usar a caravana, é ótimo, eu vou ser mais eficiente, eu vou ter uma redução de custo, mas eu tenho que ter também evidência de a decisão de entrar e sair de uma caravana seja segura. Né? Aqui eu tenho algumas discussões, só exemplo, esse janeiro do ano passado, que erros acontecem. Quanto mais caro ainda, estou falando de um Lamborghini Urus, o carro apresentou problemas de software, não eram problemas graves, mesmo assim a empresa proveu um update para corrigir, e mesmo assim ainda aparecem erros, tá, de caso não tão grave, né? Mas tipo, a empresa encontrou erros, descreveu e ainda fez o update e esse update continua apresentando erro não tão grave, tudo bem, é menos mal, mas olha a qualidade de serviço dessa empresa. Nós não estamos falando de qualquer carro, estamos falando do Lamborghini Urus, e mesmo assim, né, a qualidade na construção do software é baixa, né? Deixam passar certos detalhes que não deveriam passar. E ainda a gente tem microcontroladores vindo agora com multicore, então não tem mais vários ECUs, várias, né, unidades de controle eletrônica no carro de um só core, mas vai começar a aparecer uma quantidade menor de ECUs, então, mais essas ECUs com mais capacidade de processamento, multicore. Como que já tem que então lidar, além da construção de um software single core, agora tem que trazer as complexidades de um software multicore. Tá? Como eu vou construir isso, levar isso desde o começo. Tá? E ainda nesse software vai ter a aprendizagem de máquina. Né? Normalmente a gente vai utilizar isso, né, para uma ótima solução para sistemas não lineares. Né? A gente vê que tem aprendizagem de máquina aplicado em várias maneiras, em veículos autônomos. Né? Mas a gente precisa, como eu vou validar isso daí? Qual que é o conjunto de dados para o treinamento que uma vez eu uso, eu tenho evidência que meu veículo vai se comportar como eu espero que ele se comporte. Né? Como que eu vou fazer isso daí? Né? Eu vou vou lidar como um sistema caixa preta, eu vou construir uma abordagem diferente, eu vou construir com diferentes camadas escondidas ali, vão mudar os pesos, como que vai ser isso? Como que vai ser meu processo de treinamento vai definir alguns pesos, mas e aí, eu posso ajustar alguma coisa, eu posso ou não?
Como que eu devo levar com isso daí? Né? Como que eu junto com a aprendizagem de máquina, como que eu vou lidar com a decisão, então, de eu ter esse conjunto, a minha identificação de pedestre está excelente, eu posso utilizar isso daí, tá, mas ele não identificou todos os pedestres esperados nesse ambiente. Né? Aqui nesse caso aí, ele mostra aí um pedestre 1, um pedestre 2, em posições ali, né, em volta de 4 metros, mas ele classifica um como muito perto, já em caso de alarme, o outro já não tanto. Então, como que eu vou saber se está certo ou não? Né? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou buscar essas evidências? Né? O meu conjunto de vídeo é o suficiente, estão em todos os rótulos disponíveis para os meus sistemas, eu vou confiar nisso. Né? Eu tenho aqui, então, outros problemas. Por exemplo, aconteceu em 2017 com veículos autônomos contra os canguru, né, na Austrália. Né? Então, aqui foi um experimento, eles foram colocar o veículo autônomo para rodar na Austrália e o veículo não identificava o canguru. Porque, como eles construíram a visão de identificar o animal que atravessa, ele utilizava o plano da estrada com intersecção da identificação do objeto. E se esse objeto não se movia, ele identificava como sendo um animal. O canguru, então ele não era identificado e era identificado quando encostava no plano. Então isso daí o veículo não sabia o que fazer. Então acabou não identificando, o que era ruim. Outro caso que aconteceu aqui já em 2018, né? Aqui já um erro na construção. Então os caras construíram o veículo autônomo nos Estados Unidos, levaram para fazer teste no Reino Unido, especificamente na Inglaterra, e o veículo não identificava o ônibus de dois andares e não identificava os táxis pretos típicos de Londres. Tá? Não identificava, porque não foi treinado para identificar. Tá? E essa é válida ou não? De repente, da onde eles veio, dos veículos autônomos norte-americanos, né, dos Estados Unidos, lá passavam um teste, identificavam os táxis. Eles têm um perfil de ônibus, um perfil de táxi. Eles só mudaram de país, já não identificou um veículo, dois tipos de veículos, e isso pode ser grave. Né? Tem bastante táxi, tem bastante ônibus na cidade. Certo? Então, a gente tem alguns desafios nessa aprendizagem de máquina. Né? Eu tenho que lidar com meus dados incompletos, eu tenho que lidar com shift na distribuição do meu treinamento. Então, eu vou treinar, ele vai ter um certo bias, como é que eu vou lidar com essa movimentação? Como é que eu vou lidar com as diferenças no ambiente de treinamento e no ambiente operacional, tá? E como é que eu vou lidar com predição? Normalmente, no aprendizado de máquina, existem incertezas. Como eu vou lidar com as incertezas nessas predições da minha máquina? Né? Como é que eu vou trazer isso para conseguir provar que as minhas incertezas vão lhe dar um bom produto no final? Tá? Eu tenho, então, também aqui uma rede da Waymo, eles publicaram a ChauffeurNet, então, onde eles utilizam, então, eles tentam combinar dados reais e dados simulados para treinar a rede deles e tentar chegar a uma facilidade na transferência, tá, no aprendizado, tanto simulado como real, para melhorar a meu aprendizado de máquina. Então, não é algo trivial nessa construção. Então, é mais uma dimensão nessa dificuldade na encontro de evidência. E ainda assim, eu tenho que trazer a parte de ciência cognitiva. Como é que eu vou lidar nesses casos aqui que eles dizem que é o problema da galinha? Nesse aqui. Tá? Eu tenho uma estrada onde eu tenho, então, um problema, uma pista impedida. Como que vai ser a decisão para quem vai seguir? Vai ser o veículo A ou vai ser o veículo C, que está vindo na pista dele? Né? Como é que vai ser essa decisão? Hoje em dia, normalmente, às vezes, tu vai devagar, tu vai conversando, trocando olhares com outro veículo e passa. Né? E se tiver no mesmo local que se tiver reparo na via, tem uma entrada uma saída de uma outra rodovia e esse veículo você está dando uma seta. Né? Eu espero, eu posso seguir, eu sei que tem espaço, então sigo e vou, eu espero o veículo você entrar. Como vai ser meu comportamento para isso?
né? E se tiver uma outra via no lado esquerdo, esse veículo você está dando vai entrar para a primeira pista ou para a segunda pista? Na segunda saída, na primeira saída, segunda saída. Né? Como que eu, com um veículo autônomo, vou lidar com isso? Tem que identificar ali a seta e sair. Ou se eu não tenho nada, como na minha estação A, volto aqui para a estação D, né? Não tem nenhuma saída, então, e o meu veículo C deu 2 sinais de luz. O que isso significa? Depende do comportamento de cada cidade, cada ambiente. No nosso país já pode significar algo diferente. Às vezes pode significar que eu estou indo mais devagar, estou dando espaço para você vir, ou eu estou dando sinal de luz para dizer que eu estou indo e que você tem que esperar. Como que eu tenho que aprender com isso? Né? E daí, quais são os simuladores aí que a gente tem disponível? Aqui eu descrevi alguns simuladores, o Carla, o OpenDaVinci e o Apollo. O Apollo, um chinês, tem todo o ambiente. Tem alguns mais, o AutoAware, já tem aparecendo novos simuladores que possam ser utilizados para integrar nesse processo de desenvolvimento para conseguir chegar a evidências para a minha validação desse meu veículo autônomo. Tá? Então tem alguns experimentos, a Waymo está fazendo experimentos, aí já roda 24 mil milhas diariamente, desde 2018. Tá? Então ele está na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. Então desde abril ele vem fazendo experimento lá, usando como serviço de mobilidade. Então a pessoa que faz parte, ela chama o carro vem, busca, leva para um certo local e estão bem controlado ali esse experimento numa cidade. Tá? Tem o experimento da Volvo, o Drive Me, eu acho esse experimento muito interessante, né? Já finalizou, teve 10 meses, acho que ele já vai ter uma nova versão, ou se já não teve, né? Que ele não só conversa na busca de teste do veículo autônomo, mas ele envolve também experimento de comunicação entre veículos autônomos, experimento de conversa com os sistemas de meteorológicos, para saber as condições da rodovia, conversa com sistemas de controle da minha cidade para saber como é que está indo o trânsito, ele consegue conversar então com outros fornecedores de informações, então é um ambiente de teste bem interessante, mais próximo de como a gente poderia explorar bem um veículo autônomo, né, de todos os tipos de serviço. Por exemplo, aqui então, tem aqui a notícia de janeiro do ano passado que eles foram liberados para fazer mais experimentos nas rodovias da Suécia. Tá? Então, eu preciso de experimento para conseguir encontrar evidência nessa construção de veículo autônomo. Então, tem ainda abordagens, eu posso usar um processo de modelagem de acidente, né, de sistemas teóricos, o STAMP, tá? Que é bem interessante, tá? Na busca proposta por Nancy Levinson, na busca de conseguir compreender os problemas e conseguir construir esse envelope seguro de atuação e saber identificar, né, os elos mais fracos desse meu processo e garantir que eu não chegue nesses elos. Né? Eu tenho outra abordagem, o I-Square CPS, né, uma abordagem também para tentar construir um processo de validação com uma base de modelos de condições e de problemas que podem ocorrer, mas eu ainda tenho com isso, eu tenho que mapear todos esses problemas. Então, é interessante, eu estou conseguindo trazer uma avaliação de risco, um tratamento desses riscos, aplicação disso daí, mas será que eu consegui mapear todos? Então, esse vai ser uma das maiores dificuldades. Acho que é óbvio que não vamos conseguir mapear todos. Daí é uma utopia conseguir mapear todos. Mas vai chegando num processo, acho, de maneira incremental, a gente vai tendo produtos e os produtos vão chegando lá e atendendo no momento, vai vai mapear uma grande quantidade aí de condições, né, e que o veículo não vai conseguir lidar. Então, como a gente vai lidar com as incertezas daí da aprendizagem de máquina, então, variar métodos para filtrar as operações anômalas, né, tentar, será que isso é problema de sensor, não é? E conseguir entender essas anomalias e aplicar essas anomalias depois no meu sistema, né? Definir as restrições ambientais, será que a gente precisa definir, se vai definir quais seriam as restrições ambientais, né? Tentar explorar um aprendizado
por reforço, né? E tentar, então, fazer uma cobertura de casos positivos e negativos para buscar, né, uma atenuação nessa incerteza do aprendizado de máquina, que é pertinente do aprendizado de máquina. Não tem como tirar isso, a não ser que for alguém sugerir e apresentar um novo tipo de aprendizado de máquina, onde que lida e tira essas incertezas. Mas o aprendizado de máquina foi inspirado no aprendizado humano, e a gente tem incerteza por natureza também, então vamos ver como é que isso se lida no futuro. Então a gente tem ainda então aí abordagens da Waymo, que é bem incremental, bem parecido com a GM, também tentando lidar, colocando os veículos autônomos em cada situações diferentes para adquirir dados e conseguir então chegar em evidências que eu estou construindo o meu produto certo, para o problema certo, minha solução então está atingindo tudo. Então, de maneira geral, era isso, sim, esses desafios, tá? Então, para fechar tudo, a gente não sabe muito como lidar com essas especificações ou descrever um produto tão complexo como é um veículo autônomo, tá? Será que é uma utopia lidar com todas as condições, atingir o nível 5 da sociedade de engenharia automotiva? Né? Será que, de repente, não seria buscar, nessa ideia de satisfazer todo o uso e necessidade do usuário, um outro nível intermediário, um nível 4.5, onde eu restringo, né? Eu consigo fazer tudo, confiar tudo, mas numa cerca de geolocalização. Eu consigo fazer tudo dentro dessa cidade. Eu consigo fazer tudo dentro dessa região, dessa cidade. E depois pode ser ampliando para liberar para todo e chegar no nível 5. Né? Então, essa parte intermediária. Muitos dizem que isso já é o nível 4, mas eu não vejo isso como nível 4 ainda. Tá? Então, a gente tem também lidar com esses mais dados, então, para treinamento da máquina, da rede neural. Então, eu preciso buscar mais dados, eu conseguir construir mais, chegar numa confiança na minha rede neural, que eu vou conseguir realmente dizer, não, com esses dados está legal, está suficiente, e eu consigo, então, ter um bom treinamento, e eu consigo ter, então, um bom veículo autônomo aí, junto com isso. E, para finalizar, ainda para tentar explorar num potencial muito interessante, mais interessante do veículo autônomo, eu tenho que envolver ainda serviços de emergência, serviços de navegação, serviços de controles de rodovias, autoridades, a Polícia Rodoviária Federal, como que eu vou conversar, os veículos vão conversar com essas autoridades, como é que eu vou conversar, como é que eu vou lidar com os problemas de seguros, como é que eu vou conversar com outros usuários da rodovia, como é que vai ocorrer esse serviço de comunicação. Então, como é que vai ser a parte de quem que vai ficar responsável pelo que num veículo autônomo? O seguro vai ser de quem comprou, quem está usando o serviço, quem proveu o serviço. Se tem um serviço, daí isso fica mais claro. Mas eu posso comprar o veículo autônomo, mas eu não sou mais quem sou responsável pela decisão. Por que eu vou ter que ser responsável nesse seguro? Então, como vai ser essa parte de seguro? Como que vai ser a conversa do meu veículo autônomo com as autoridades de segurança das rodovias? Isso tudo vai ter que chegar num consenso. Né? Então, isso também é uma outra dificuldade, uma outra dimensão nesse conjunto, né, de desafios que precisa ser levado em consideração. Aí, tá? Então, tem aí algumas definições. Então, sem eu chegar numa decisão, vai ser então mais difícil, né? E eu tenho que chegar a cenários mais apropriados para representar as condições do tempo real, e é uma questão em aberta e não é trivial, é chegar a quais são as condições representativas de dados para as condições reais. Tá? E definir, então, benchmarks para isso. Então, vai ter que chegar à construção, esses benchmarks vão ter que ser compartilhados. Então, a gente está vendo cada vez mais as empresas compartilhando, já existem dados abertos de vídeos, de horas e horas de vídeos, de não muitos, não suficiente, mas já um início. Né? Quanto mais compartilhamento, quanto mais acesso, então melhor a qualidade vai ser nesse nosso processo. E ainda tem a situação do platooning, né? Tem a situação da caravana. Como eu vou construir tudo isso ainda e
trazer ainda a caravana para tentar utilizar o meu sistema de maneira a melhorar a eficiência. Então, e essa caravana ainda tem que estar conversando com sistemas de infraestrutura e com as autoridades e com sistemas de emergência e assim por diante. Né? Tá, um pouco agora sobre mim, eu conversei, obrigado por tudo. Então, como eu falei, eu sou da UFSC, em Joinville. Tá? Eu sou professor formado principalmente em computação e leciono para engenharia mecatrônica. Tá? Programação orientada a objetos, sistemas operacionais, sistemas de tempo real, testabilidade e segurança de sistemas embarcados. Né? Como o Vijay falou, minha pesquisa principal é essa área de métodos formais, testes e simulação, mas eu lido um pouquinho com um pouco. Eu tenho minha página, então é jean.paginas.ufsc.br. Pode me seguir no Twitter, mas o meu Twitter não é muito frequente atualizado, tá? Mas de vez em quando pode ocorrer alguma coisa. Também estou no LinkedIn. Aí a página, na minha página tem um link para o meu Lattes, se alguém tiver interesse nisso. E é isso daí, muito obrigado novamente, Vijay. Desculpa aí o tempo que eu tomei, mas é isso. Acho bem interessante esses Não, desafios. tranquilo. Nós temos que agradecer a você pela sua colaboração aí, especialmente nesses dias aí que a gente não pode ter aulas presenciais nesse momento. Então, agradeço outra vez em nome do programa de pós-graduação em computação aplicada do INPE, a sua participação. E agora vamos para perguntas. Eu acho que você tem acesso ao chat, já tem uma pergunta do Juliano Eu Cruz. estou tentando procurar o chat aqui. Embaixo, Deixa eu descompartilhar aqui, pera. embaixo tem participantes, Tá, chat. achei. Tá. Eu tenho uma pergunta do Juliano. Tava tendo chamada? É praticamente o último, o penúltimo. Ah, beleza, Juliano. Não sei se é problema de validação ou de requisito. Grupo maior de pessoas são terceiras e o menor são pessoas que estão dentro do carro. Que ele está falando de um número maior em outro carro, menor, eu não consegui entender. Juliano, você quiser... Também, Juliano, tu consegue entender melhor esse teu dilema Juliano, você mais pode ligado explicar do para nós, fabricante por fica favor, arranhada se a ele diz pergunta? que nunca decidirá contra o dono do carro. Não sei se o Juliano está com o microfone. Tá me escutando? Alô? Pode falar, Juliano. Então, o Troller Problem é um problema filosófico que o pessoal tem adotado para o lance do... Agora eu lembrei, aquele para decidir quem que vai para que lado, se vai acertar certas pessoas ou não, é isso? Sim. Mas no caso aí que eu estou perguntando porque assim, o problema clássico é quando você tem... o problema clássico é com o vagão, na verdade, no vagão de trem, e você tem uma pessoa num trilho e tem 3 pessoas no outro trilho. Então, qual que você desvia? Você vai e mata de uma pessoa ou você vai e mata de 3, né? Nesse caso, o que eu estou querendo dizer, por exemplo, você tem um carro, você tem uma pessoa, ou 2 ou 3, mas você tem uma multidão. E o carro vai ter que fazer uma opção entre fazer uma manobra e desviar dessas pessoas que estão fora e matar as pessoas que estão dentro, ou, se não, matar essas pessoas que estão fora, ou machucar as pessoas que estão fora. Como é que você vê esse dilema aí? Porque, dependendo do que você faz, quando você fala assim, ó, esse carro aqui, ele nunca vai machucar quem é o dono do carro. Sim, esse é um dilema social já, né? Exato. Já não é um dilema já de ética, né, na construção do teu sistema. Eu diria que tu deveria prever na construção chegar numa situação dessa e tomar uma decisão que o carro nunca vai levar isso, ele consegue ter tempo para parar antes de acontecer levar isso, tá, Juliano? Uhum. Eu vejo, né, nessa situação. Porque a situação, quando tu vai levar a decisão, é algo ético. Eu vou matar quem está fora ou quem tá dentro. Daí tu vai... A quantidade vai levar, na visão, por exemplo, vamos pensar no seguro do carro. Né? Quem está construindo o carro. Ele quer que seja o menor risco para ele.
Então, a ideia na decisão ali, como se eu chegar ao momento, o carro chegou ao momento que eu tenho que construir e fazer a decisão quem vai morrer, provavelmente a seguradora vai querer assim, o que morra menos pessoas, quem está dentro ou de fora, porque eu vou ter que pagar menos. Em termos de seguro. Mas óbvio, eu não gosto dessa situação. Essa é uma situação muito ética. O ideal seria construir um sistema que ele compreenda a situação, ele consiga atingir e levar o carro a parar antes de chegar a prejudicar alguém. Então, daí eu construo o que eu vou ter que ter. Eu vou ter que construir um conjunto de sensores para na minha tomada, para minha tomada de decisão, eu cheguei, encontrei isso, mas eu tenho espaço suficiente para parar o carro e ninguém se machucar. Tá? É isso que eu vejo. É nisso que eu compreendo no problema do trolley. Tá? Eu sei que é um problema ético. Tá? Esse daí é um problema ético. Tem muita gente que decide contar menos, tem outros que decidem ter mais. Né? Mas tem alguma... Tudo bem, Juliano? Entendeu? Eu tenho aqui... Tranquilo. Não sei, deixa eu colocar aqui... Eu acho que eu tenho aqui um compartilhamento que quando eu fui construindo essa minha palestra aqui, eu conversei com o pessoal lá na França sobre isso aqui, né? Foi o ano passado, em fevereiro. E eu separei aqui, mas não cheguei nisso. Mas está vendo os slides? Uhum. Consegue? Então ainda tem outras coisas, né? Eu tenho que trazer, por exemplo, eu tenho ainda problemas sociais, além do eu classifico ali problemas éticos e morais, esse problema do trolley, né? Então, como é que eu vou priorizar a vida do animal ou da pessoa ou de alguém dentro disso? Então, existe, né, a Alemanha já tem guias de ética nessa construção, mas a gente tem que lidar aí com essa ética. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um outro problema ético? Eu tenho veículos autônomos cada vez, então, matando menos, eu tenho menos pessoas morrendo e eu vou aumentar minha população. Então, tem outro problema de maneira indireta que eu vou ter mais pessoas na Terra. Então, vou ter que imaginar de uma maneira sustentável como lidar com isso. Como eu vou lidar economicamente, é como que vai ser a economia com o veículo autônomo. Uma outra parte interessante, que é como eu trazer a empatia, então, para o veículo autônomo. Como a pessoa ter a empatia e o veículo desenvolver a empatia em compreender como ele vai dirigir de acordo com o humor da pessoa que entrou dentro do meu veículo. Então, é uma outra ideia, como é que eu vou lidar com essa empatia, e eu tenho que lidar ainda com a confiança. Às vezes a gente não confia com uma outra pessoa dirigindo no lado. Como é que a gente vai confiar? A pessoa vai adotar um veículo autônomo que não tem pessoa, que é um robô tomando decisão. Então, são essas dificuldades sociais, éticas, que ainda tem que se levar em consideração. Todos os outros problemas ainda que eu comentei. Deixa eu ver, o Rafael jogou ali. Obrigado, Rafael, pelo elogio. Sistema de comunicação entre veículos, ou mesmo com a rede de comunicação com a cidade, poderiam resolver muitos problemas. Sim, concordo. Tá? Como está o desenvolvimento de adesão de protocolos? Isso daí ainda não vejo, né? Como é que está o seu desenvolvimento? Não cheguei a entrar a fundo nisso, Rafael. Tá? Eu sei que tem várias propostas, tá? Em termos de comunicação carro a carro, infraestrutura, tem rede mesh, vários protocolos de rede mesh proposto nisso. Tive um colega que tem várias propostas interessantes, o Matias, não sei se ele está trabalhando com isso, mas o interessante de rede mesh para veículo autônomo que tu pode ter um comportamento parecido com redes sociais complexas, né? Onde tem adesão de veículos, de grupos e trocando de grupos, encontrando clusters de grupos e o veículo saindo de um cluster para o outro e a conversa tem que continuar seguindo e tem que ter ainda cobertura de comunicação para isso. A rede 5G parece que é o caminho, mas eu acho que ainda vai precisar melhor cobertura, né? Por exemplo, eu vou daqui a Campo Alegre, que é uma cidade perto de Joinville, e eu tenho região que não tem cobertura de nada, tá? Que eu não tenho sinal de celular. Acho que tu deve conhecer certos lugares aí, isso que acontece também
na tua região. Então, eu acho que isso ainda pode ser uma parte complicada para a adoção. Por isso que eu acho que os experimentos estão sendo sempre realizados atualmente em cidades, onde eu tenho garantia de comunicação. Tá? Isso talvez, Jean, Oi. melhore quando começar também a ficar mais popular a ideia de cidades inteligentes, com infraestrutura, tudo, talvez. Talvez isso. Eu vi uma palestra num podcast do Fábio Con, da USP, eu achei bem interessante. Ele tem uma visão bem de cidade inteligente, sendo aplicar ciência para resolver o problema da cidade. Não, né, a ideia de conectar a cidade, não necessariamente todos os problemas tu tem que ligar e colocar tecnologia para resolver o problema da cidade inteligente, né? Tu pode ter certos problemas que acho que se tu aplicar uma boa ciência, tu resolve sem gastar muito em tecnologia. Mas sim, em algum momento tu acaba tendo que ligar os equipamentos e isso vai ajudar. Sim. Vai ajudar, mas isso tem um custo. Claro. Então, e como é que vai ser, quem que vai lidar com esse custo também? Sim. Né? Quem que vai trazer o custo para uma cidade, adotar toda a cobertura de sinal e a adequação de equipamentos de rádio e suporte para a prefeitura para que ela consiga integrar de maneira mais eficiente isso tudo. Acho que pode ajudar, pode. Em algum momento, com certeza isso tem que acontecer. Quando, não sei, mas pode ajudar. Outra coisa que eu vejo é esse problema de pedestre, caminhão cruzando a estrada, etc. De alguma forma, é difícil, mas pode ser resolvido. Mas o que eu vejo que problema é aquele problema de chuva, de deslizes, que você não tem controle. Sim. Então, eu acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de problema, a solução eu acho que é mais difícil. Não sei se tem nesses carros autônomos algum sistema de previsão a curto prazo. Eu sabe? acho que é a parte de comunicação, que entra um pouco com o Rafael ali, o Marinho colocou ali, a ideia de comunicação, de rede com a cidade. Como eu coloquei em um outro slide, lá o carro, o serviço de veículo autônomo vai ter que comunicar com o serviço de meteorologia. Isso, tá. Para ele, com essa informação, ele já ir se preparando para uma rodovia que pode começar a chover, que pode, se ele está numa região que pode ou não pode ter alagamento, se ele está perto de uma região, daí o mapa vai ajudar, o sistema de mapa daí pode ajudar na localização. Eu estou numa região, numa estrada que tem uma encosta no lado. E frequentemente ocorre deslizamento por aqui. Né? Então, os alertas do Sinadem, por exemplo, que a gente visitou ali, na INPE, né? Os alertas, isso daí pode ser uma entrada para o veículo autônomo para ele ajudar a cuidar nessa direção. Entendi. Né? Não, tá certo. Embora eles estão dirigindo, realmente está evoluindo de maneira excelente, assim. Ano após ano, tu vê vídeos do pessoal publicando, assim, e eles estão melhorando cada vez mais, treinando cada vez mais a parte de visão computacional para que o computador consiga tomar a melhor decisão para todos. Né? Agora imagina esse carro autônomo largar lá na Índia. Pedestres na rua, população, vaca sagrada, cachorro. Então, é isso. A vaca assim como a vaca sagrada na Índia, em outros países tem outros animais sagrados também, que tu vai ter que tratar de maneira diferente, né? Exatamente. Daí segue aquelas regulações que eu coloquei. Cada país tem uma regra, uma lei diferente, daí tem cultura, então tem essa parte social que tem que levar em consideração também. Né? A Índia, assim, dirige, né, no lado ao contrário, né? Começar, Então, tu tem será que eu posso aplicar o mesmo algoritmo para dois países, um que é direita, outro é esquerda, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não estou querendo tomar uma conclusão, só vejo isso como um desafio na construção de software. A empresa Tata lá da Índia está desenvolvendo também um carro autônomo. Vamos ver como é que vai ser o lançamento. Aí. Eu imagino que eles vão ter condições de bem maiores do que uma empresa norte-americana ou britânica, né? Porque se tu conseguir construir um carro que realmente anda autonomamente
nível 5 na Índia, eu acho que esse tem uma probabilidade de ter sucesso em outras partes do mundo. Exatamente. É isso aí. Pessoal, tem mais perguntas, por favor? Não sei se vocês têm aula às 3h30. Porque se não tiver, eu vou encerrar a apresentação. Outra coisa que vocês podem fazer também Obrigado, mandar Marco. e-mail. A apresentação vai ficar disponibilizada para vocês aí, que o Rafael vai liberar o link. E se vocês tiverem interesse nessa área ou outra, podem trocar e-mails com o Jean tranquilo. Pode entrar em contato, né, pode conversar. Eu estou tentando atualizar cada vez mais sempre a minha página. Eu tenho outros. Meus interesses agora são um pouquinho diferentes, né, embora eu gosto bastante dessa área de validação. Né, mas meio que tem uma intersecção, porque eu estou trabalhando com método formal, então no final a gente sempre quer verificar e validar as coisas. Exato. Não, tranquilo. Então, é isso aí, mas eu estou aberto, quem quiser e só se identifica que assistiu e que gostaria de conversar, a gente marca uma reunião e conversa, troca mais informações. Tranquilo. Jean, mais uma vez, muito obrigado. É uma pena que não foi presencial, mas vamos torcer. Mesmo. Logo, logo acaba a pandemia, uns 2, 3 anos, aí a gente... Isso! Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau.